Boa noite, queridos amigos da Seara de Luz de Bilac, da Rede Amigo Espírita. É com grande alegria que estamos aqui novamente para mais uma reunião pública virtual. Hoje, especialíssima, com dois grandes conhecedores da doutrina espírita, Jorge Elohá e Rafael Siqueira. O Jorge, ele é de Porto Velho e o Rafael, Rio de Janeiro. Então, o nosso boa noite, muito carinhoso, os dois nossos amigos convidados. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo à Seara de Luz de Bilac. Boa noite, Vanderlei, boa noite, Rafael, boa noite para os que nos assistem, uma boa noite para todos nós. Boa noite, Rafael, seja bem-vindo à Seara de Luz de Bilac. Muito boa noite, Vanderlei, muito boa noite, meu mestre Jorge Elohá. Boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo pelas mais diversas redes sociais. É uma alegria, um prazer poder compartilhar esses momentos de espiritualidade, de vida com todos vocês. Que Jesus nos abençoe a todos nesta noite. E hoje é um tema especialíssimo, falando da obra Paulo Estevão. Ama, trabalha, espera e perdoa. Uma abordagem do trecho da obra do Paulo Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o emocionante encontro de Abigail e Paulo de Tarso, com reflexões para os dias atuais. Então, se alguém tiver alguma pergunta sobre o tema, que possa colocar no chat, que será feita no final. Então, para a gente dar início à nossa reunião, vamos então fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, mentalizar os mentores amigos da Seara de Luz, que possa estar conosco, nos amparando, harmonizando a nossa reunião de hoje, que possa juntar também aos irmãos espirituais que assistem os nossos irmãos convidados, para que eles possam transmitir tudo aquilo que preparou para a noite de hoje. Mestre Jesus, que é a espiritualidade amiga, também possa assistir a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando agora nesse instante, com vibrações de paz, de amor, de equilíbrio. Que assim seja. Já está conosco muitos amigos comentando no chat, né? E então fica com a palavra Jorge Elohá e Rafael Siqueira. Vamos começar. É toda sua. Tá bom. Vamos começar, Rafael. Antes de mais nada, quero dizer da minha alegria de poder estar hoje na sua companhia para a gente discutir sobre esse assunto tão importante, tão relevante para a nossa compreensão sobre o cristianismo em si. Nenhum de nós ignora a importância de Paulo de Tarso para o desenvolvimento do cristianismo no mundo. Se nós temos uma percepção do cristianismo divulgado sobre a região mais ocidental do que o Oriente Médio, alguém que tenha se deslocado no sentido de trazer a mensagem cristã para a região da Europa, principalmente, nós devemos isso a uma pessoa, não a duas. Um homem foi capaz de transformar a história do cristianismo. Um homem que era um homem como nós, com as nossas mesmas dificuldades, com as nossas mesmas limitações humanas, com os mesmos dramas que muitos de nós atravessamos, mas que, em função de um propósito, de um desejo aceso dentro de sua alma, de realizar uma tarefa incansável de divulgação da mensagem cristã, Paulo de Tarso transformou-se no maior divulgador que o cristianismo possuiu até os dias de hoje. Conhecido como o bandeirante do evangelho, tomou a mensagem cristã e espalhou sobre a face do planeta. Quando nós observamos suas vitórias, suas conquistas espirituais,
a capacidade que ele conseguiu encontrar em termos de divulgação e de crescimento espiritual, nós temos uma tendência de achar que Paulo tinha algumas condições diferentes das nossas. Mas não é assim que a gente vai perceber quando nós nos debruçamos sobre a história do cristianismo nascente. Nós todos sabemos que antes de Paulo de Tarso ser conhecido como o grande divulgador, ele teve um período anterior no qual ele se notabilizou por ser o primeiro grande perseguidor do cristianismo nascente. A obra Paulo e Estevão, psicografada por Francisco Cândido Xavier e de autoria de Emmanuel, nos traz os bastidores do livro Atos dos Apóstolos, narrando passagens que o livro não registrou, o livro de Atos, mas que são fundamentais para um entendimento mais objetivo daquilo que teria acontecido com Saulo de Tarso, até que ele, convertendo-se em cristão, abandonasse esse nome para começar a ser conhecido como Paulo, o apóstolo dos gentios. Narra a obra Paulo e Estevão que Saulo, ainda na condição de doutor da lei, ele possuía uma noiva chamada Abigail, que havia se perdido de seu irmão chamado Gesiel. O que Abigail não sabia é que seu irmão havia se tornado cristão e mudado o nome para Estevão. Estevão, ao mesmo tempo que era o irmão de sua noiva, convertera-se em virtude de ser cristão no seu maior inimigo. Então, Saulo fica dividido, porque Estevão para Abigail é seu grande irmão, mas para ele, Estevão é o inimigo. Só que ela não sabe que ele mudou de nome. Ela o chama de Gesiel, e ele fala para ela de Estevão, seu inimigo, sem que se soubesse que os dois são a mesma pessoa. Em função das perseguições que ele promove na igreja cristã, ele consegue cartas para o martírio de Estevão, que acontece dentro das proximidades do Templo de Jerusalém, onde ele é sacrificado pelo apedrejamento, e Abigail, para não assistir ao massacre, decide chegar apenas no final. E encontra Estevão, que na verdade para ela era seu irmão Gesiel, agonizando e proferindo palavras de perdão ao seu algoz. É uma cena extremamente surpreendente, porque Saulo não imaginava que o seu considerado inimigo pudesse ter uma condição espiritual de perdoá-lo. Isso o deixa profundamente perturbado, e ele então decide, em função das culpas e dos dramas que acontecem, se afastar de Abigail. Ele decide não permanecer próximo dela em virtude dos conflitos que surgiram pelo fato dela ser irmã daquele que era o seu grande desafeto. Ele se afasta dela, ainda que se fosse noivo, e meses mais tarde ele a procura e já encontra Abigail numa condição de tuberculose bastante avançada e havia se tornado cristã. Revoltado com a circunstância da conversão de sua própria noiva por aquele mesmo carpinteiro que, segundo ele, o perseguia, ele procura descobrir quem a havia convertido ao cristianismo. E ao saber que era um homem que morava na cidade de Damasco, capital da Síria, ele consegue cartas do templo para ir até Damasco para prender Ananias, o conversor de Abigail. Quando ele se planeja para fazer isso, Abigail também desencarna. Então ele, que perdera de um lado o seu maior inimigo, perde em seguida sua noiva. Os dois desencarnam. E Saulo, sozinho, parte para a cidade de Damasco com o objetivo de prender Ananias. Durante a viagem, próximo a Damasco, quando ele se aproxima da cidade, ele tem uma visão extraordinária do Cristo, que se apresenta a ele
e num diálogo extraordinário, bem registrado tanto no livro de Atos dos Apóstolos, como na obra Paulo e Estevão, Saulo vai abandonar as suas convicções e mergulhar num processo de profunda reflexão sobre todas as verdades que até então ele havia estabelecido para ele. Era muito difícil para o doutor da lei despir-se de todos os conceitos judaicos com os quais ele se cobriu durante a vida inteira para absorver uma nova doutrina profundamente diferente daquilo que ele sabia. Então, para promover o trabalho de transformação, ele se recolhe por 3 anos no deserto de Palmira, para ali, então, fazer uma revisão de valores. E na companhia de um casal, Áquila e Prisca, ele permanece recolhido, repensando, revisando valores, até que depois desse período, ele volta para recomeçar a sua vida como cristão. Cheio de conflitos, cheio de dúvidas, amargurado pelas suas culpas, com o peso das perseguições que realizou, com a perda do amor de Abigail, com a dificuldade de caminhar com a ideia de que ele teria sido o responsável pelo martírio de Estevão, considerando todas as dores que ele teria tido e tudo que ele praticou, o tempo que ele perdeu na condição de perseguidor cristão, ele, movido por todos esses sentimentos, procura a igreja de Jerusalém para pedir desculpas por tudo que fez. Num primeiro movimento, ele nem é aceito pelos cristãos, porque acham que ele está, na verdade, tentando se fingir de transformado. Mas, nas tentativas subsequentes, ele consegue se aproximar da igreja cristã, ainda que com razoáveis desconfianças, mas ele é admitido como alguém que talvez tivesse realmente se transformado. Ele está vivendo momentos de profunda angústia, porque ele ainda não sabe o que o espera no futuro. Ele não sabe que papel está reservado para ele dentro do cristianismo. Até esse momento, quem é ele? Ele se lê como o perseguidor que havia acabado de descobrir que estava enganado. E ele está fazendo a revisão profunda dos seus valores, ainda com uma série de impulsividades, com um conjunto bastante significativo de conflitos. Ele decide recomeçar a sua vida. Por onde? Voltando à cidade onde ele nasceu. Ele decide voltar a Tarso, reencontrar com seu pai Isaque, para falar o que havia acontecido com ele e ter a possibilidade de que, através desse encontro, ele pudesse explicar para o pai o que estava acontecendo, porque ele não poderia mais ser doutor da lei, ele teria que encontrar uma forma de viver, uma estratégia de sobrevivência, que depois ele vai encontrar no Tear, como tecelão, essa condição. Ele procura o pai, e o pai o recebe pessimamente. O pai não o aceita como cristão. O pai o rejeita. O pai o humilha, destrói tudo dentro dele. E ele ainda, no processo de mudança interior, sofre amargamente a rejeição de seu pai, que lhe atira uma bolsa com moedas e o expulsa de casa, dizendo que ele o esquecesse, porque ele não era mais considerado filho daquela família. Saulo, nesse momento, está num ponto extremamente crítico de sua vida espiritual, porque ele fez um movimento muito forte na direção do judaísmo. Ele se encharcou dos conceitos judaicos e, de repente, ele confronta tudo isso com o cristianismo e aí ele se despe de tudo do judaísmo que ele conhecia para se cobrir com as verdades cristãs, mas elas ainda não estavam maduras dentro dele. E ao encontrar essa experiência, Saulo experimenta uma dor muito profunda, como ele nunca ainda havia experimentado, de desalento, de desencanto, de dores, porque, na verdade, ele ainda não conseguia agasalhar dentro de si de maneira serena as verdades do cristianismo que ele acabara de se converter. Então,
Os 3 anos ainda teriam sido poucos para que Saulo efetivamente pudesse entender uma nova proposta de vida. Cansado, exausto de tantos sentimentos dolorosos, Saulo de Tarso, que a partir da sua conversão abandona o nome de Saulo e adota um outro nome, o de Paulo. Ele agora não mais Saulo, mas Paulo, decide agasalhar-se por entre as pedras, porque o pai não havia lhe dado guarida, e dormindo por entre as pedras, ele dorme, deita para descansar. E durante esse momento de descanso, ele vai viver uma experiência que mudaria a sua vida para sempre. A experiência que ele vai viver nessa oportunidade vai transformar a história de Saulo de Tarso. Paulo, o apóstolo, vai nascer verdadeiramente a partir do sonho que ele teria nessa noite. Que sonho foi esse, Rafael? O que foi que Paulo de Tarso, o grande missionário do cristianismo, o apóstolo dos gentios, teve para que transformasse tão profundamente a sua vida? Primeiramente, eu quero dar boa noite ao Jorge Elahá, que tem sido um professor para mim. Dar uma boa noite a todos aqueles que estão mandando as suas mensagens, já interagindo conosco pelas redes sociais. E dizer que, além do professor Elahá, eu tenho um professor aqui na minha cidade, a cidade de Niterói. Eu sou da Sociedade Espírita Fraternidade, que é José Raul Teixeira. E sempre que eu ouço falar de Paulo, de Abigail, de Estevão, de Pedro, eu vou quase que a sensibilidade, os olhos teimam em descer lágrimas, mas eu me lembro de Raul dizendo para mim: meu filho, sempre que pensares em Saulo que se fez Paulo, evoca na tua mente que Saulo traz o exemplo do orgulho da raça, daquele que foi preparado para ser o rabino, para ser um dos homens do Sinédrio, mas ao encontrar Jesus na estrada de Damasco, caindo do camelo não, do camelo, ele se transforma num novo homem, ele se transforma em Paulo, que, buscando a etimologia da palavra, quer dizer pequeno. Ou seja, cada um de nós, na nossa vida particular, deve fazer essa trajetória de sair do nosso orgulho, de sair das nossas vaidades, para sermos os pequenos trabalhadores com o Cristo e pelo Cristo. Então, vindo aquela pergunta que Elahá me colocou, quando ele já estava lá na caverna, depois de receber a recusa do seu pai, depois de ser tratado de uma forma bem severa, ele que tinha pelo seu pai a esperança da acolhida, ele vai para aquela caverna, nos arredores de Tarso, num lugar chamado Taurus, e deita sua cabeça na pedra e adormece. Quando então ele vê Estevão, o Gesiel que se transforma em Estevão, e vê Abigail. E naquele sonho que ele depois narra que tinha ido ao 7º céu, era o desdobramento do seu corpo espiritual, ele começa a conversar com Estevão. Porque, veja, ele estava acabrunhado, porque desde a sua conversão, ele tinha recebido um tanto quanto de negativas. Foram a negativa daqueles que estavam na pregação que ele fez em Jerusalém, foi a negativa dos próprios homens do caminho que, num primeiro momento, mas será que ele mudou mesmo? Será que ele, que era o nosso perseguidor, agora ele está a nosso favor? Depois a negativa do seu pai, as dificuldades econômicas, a dificuldade para começar a servir Jesus, quando Estevão vem e lhe reforça o caráter. Mas é da sua noiva, aquela que ele queria desposar, ter filhos, aquela que ele sonhou ter ao seu lado, que ele recebe 4 conselhos. E esses conselhos são conselhos que valem para Saulo, que se fez Paulo, mas valem para cada um de nós, não é mesmo, Elahá? Porque Abigail diz para ele: Paulo, ama, trabalha, espera e perdoa. E eu quero trabalhar esses 4 conceitos. Em verdade, nós vamos debulhar sobre cada um desses verbos: amar, esperar, amar, trabalhar, esperar e perdoar. Mas eu quero trazer numa feição inicial para cada um de nós, os espíritas da atualidade, e depois entrar na feição da nossa família. Porque nós, os espíritas dos dias atuais, podemos ser aí
catalogados em 4 possibilidades de crentes, de espíritas, porque nós podemos ser aqueles que nos beneficiamos da doutrina espírita. Aqueles que tomamos os passes, aqueles que tomamos a água fluidificada, aquele que somos os beneficiários do atendimento espiritual, e isso é importante. Mas o conselho de Abigail é para um pouco mais além, não somente para aqueles que são os beneficiários. Existe um segundo grupo de espíritas, que são os espíritas da plateia, os admiradores, que são sempre aqueles que estão nas redes sociais, curtindo, dando likes, acompanhando, é o oba-oba, que é bom também, mas a gente precisa entrar na nossa intimidade para encontrar Jesus e receber na acústica da nossa alma esses 4 conselhos de Abigail. Existe um terceiro grupo de espíritas, que são os espíritas críticos. Sempre tem uma crítica. Aliás, a crítica é algo comum dos dias atuais. Porque se está chovendo, eu reclamo. Se está sol, eu reclamo. Ou seja, se a pessoa que a gente tem dentro do nosso lar, que é a nossa esposa, coloca uma roupa bela, ai, não te caiu bem. São os espíritas críticos. Os espíritas críticos, Elahá, a gente nem começa uma live, já tem lá o dedinho para baixo. Porque são os haters, são os stalkers, são as pessoas que vivem de mal com a vida. Então vejam, o conselho de Abigail para Paulo não vai atingir os beneficiários, porque esses só querem receber. Não vai atingir os da plateia, porque esses querem aplaudir, esses querem dar likes. Não vai atingir os críticos, porque os críticos só veem o lado ruim. O conselho de Abigail a Paulo vai para um 4º grupo de espíritas, os espíritas que se esforçam pela sua transformação moral. O conselho dado por Allan Kardec no capítulo 17, item 4, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quando nós nos esforçamos pela nossa transformação moral, esse conselho de Abigail vem para cada um de nós. Então ama, trabalha, espera e perdoa. Mas também nós podemos pegar isso dentro da acústica do nosso lar. Porque o nosso lar hoje é o primeiro altar de nós reverenciarmos Jesus. E quando a gente pega o primeiro verbo, amor, o amor que nós desenvolvemos no primeiro plano é o plano do lar. O amor para com meus filhos, o amor e a reverência para com os meus pais, o amor que eu tenho para com os meus irmãos, porque foi isso que Abigail disse para Paulo. E eu quero lembrar a pergunta, porque quando a gente lembra a pergunta, se torna essa lição mais viva dentro de cada um de nós. Porque Paulo perguntou a Abigail, que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama. Todos nós estamos no mundo por um compromisso de amor. Amar na nossa sociedade, amar no nosso ambiente de trabalho, mas amar principalmente dentro do nosso lar. E por que isso? Porque Deus é amor. Quando a gente vai na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 8, ele nos traz uma lição inovidável. Quem não ama não compreende a Deus, porque Deus é amor. Então, o conselho dado a Paulo é: você vai amar aqueles que te perseguem, aqueles que te apontam o dedo em riste, para que você, na acústica da sua alma, encontre Jesus internamente, no trabalho de interiorização, para depois servir o Jesus por fora. Então, o que a gente faz dentro do nosso lar hoje, se não buscar com a nossa esposa, com os nossos filhos, nesse clã da nossa interioridade, buscar preparar-nos para os desafios do mundo de fora, do mundo moderno? Diz o benfeitor Camilo, que é o guia do José Raul Teixeira, que a nossa família é uma microsociedade dentro da macrosociedade. Se nós não conseguimos ser fiéis no pouco, não seremos fiéis no mundo. Se nós não conseguimos amar aqueles que estão perto de nós, não conseguiremos amar no grande cosmos, no grande universo, no grande país que nós estamos convidados a agir e a participar nessa obra da transição. Então, num primeiro momento, amar. Amar aqueles que estão próximos, amar como Paulo amou, para ajudar na transformação do mundo. Queria fazer um comentário, Rafael, sobre isso aí, no seguinte sentido. Ela, quando fala isso para Paulo, ele está arrasado, ele está destruído, porque a negativa do pai acabou com ele.
ele está, como se poderia dizer assim, desnorteado. E quando ela aparece no sonho, que ele me diz assim, me dá uma diretriz, me diz o que eu posso fazer. Qual a proposta que você me dá do que eu devo fazer para que eu consiga encontrar, como você bem estava lembrando, os desígnios do Cristo? E não tem outro. O desígnio é exatamente esse: amar. A chave que liberta a criatura humana. A chave que oferece para nós a possibilidade de nós sermos efetivamente espíritos livres é nós conseguirmos efetivamente garantir em nós o exercício do amor. Para Paulo de Tarso, esse amor que ela está se referindo é um amor no sentido da tarefa, de se entregar à tarefa do cristianismo e tal. Só que para nós, a gente não vai fazer uma tarefa dessa ordem, dessa magnitude no planeta. Então, o amor que a gente tem para pensar é o amor na nossa dimensão. Tudo bem, nós não seremos apóstolos da humanidade, mas para nós que nesse momento estamos em frangalhos diante das nossas vidas, que estamos indagando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Me dá uma diretriz. Eu olho para minha família, está uma bagaceira. Ninguém mais está se entendendo, eu não tenho mais paciência com ninguém. Eu estou perdendo as pessoas, eu estou me perdendo, eu estou me acabando, e eu estou sentindo que a minha família está escapando por entre meus dedos. E aí eu digo, meu Deus, me dá uma diretriz. E a diretriz que vem é essa. Para o nosso mundo particular, ama. Faça um exercício de amar. No sentido da gente procurar estar mais perto das pessoas que a vida nos concedeu na condição de parentes. Não faz muito sentido que nós tenhamos que conviver com pessoas que a gente não precise desenvolver o amor. Não é lógico isso. Porque se a família foi constituída, esses são aqueles que a gente deveria ter o primeiro exercício, que é o exercício de você desenvolver o amor por elas. Então, a gente está em família para quê? Para que a gente procure, tanto quanto seja possível, exercer o amor. O problema é que a gente se esforça pouco, a gente faz pouquinho. A gente tem muito dentro, mas entrega pouco. A gente sabe muito, é capaz de amar muito, mas não sei por que a gente ama pouco. A gente exercita pouco o amor demais que a gente possui. Então, o primeiro convite que serve para Paulo, e como você falou, serve para o nosso mundo mais restrito, é para o nosso ambiente familiar. O que eu faço com meu pai, que eu não tenho paciência? O que eu faço com minha mãe, com minha irmã, com meu filho, com minha esposa, até com minha sogra? O que eu faço com essas pessoas que eu tenho dificuldade de relacionamento? Experimente o amor. Experimente o amor, porque o objetivo não é que, na verdade, você vai salvar o outro, mas nós precisamos nos salvar da nossa indiferença, da nossa agressividade, da nossa violência, da nossa incapacidade de sentirmos o outro em plenitude perto de nós. Então, o grande chamamento nesse momento para Paulo é: ama de maneira intensa a tarefa que você tem para fazer. E para nós, olha para a tua casa e faz um esforço para tentar vencer a mágoa, o desamor, a dificuldade. Te aproxima das pessoas. Faz um exercício um pouco mais, vai além do dever. O dever vai até aqui, vai um pouquinho mais, entrega mais, quebra o gelo das coisas, porque as pessoas, todas têm vontade de ser felizes. Não faz sentido que a gente esteja numa família e nós, com o conhecimento espírita, não entreguemos aos outros tudo aquilo que a gente sabe. Então, por aí, Rafael, a gente tem uma reflexão que pode nos levar para a segunda das frases que Abigail ofereceu a Paulo de Tarso. Vamos lá. Elahá, eu fico embevecido com você falando e com as mensagens daqueles que nos estão acompanhando aqui. Inclusive a Helenice Pereira da Silva, com quem eu quero me comunicar agora, ela escreveu: quem está assistindo pode ser tocado.
e tomar a decisão de uma mudança, assim como aconteceu com Saulo. Rafael, você foi muito crítico com os que estão assistindo e dando likes. Me perdoa, Helenice, se chegou a minha fala até você dessa forma. Não foi a nossa intenção. O que eu quis dizer com relação a dar likes é da nossa proposta de trabalhador quando a gente quer receber os likes. Quando a gente começa a trabalhar não pelo trabalho de Jesus, não pelo efetivo exercício do amor, da entrega à caridade, mas quando fica mais importante para a gente os aplausos, os likes, o número de seguidores nas redes sociais. Então, quando eu disse isso, é porque a proposta espírita é nós nos modificarmos. Agora, quanto a dar likes aqui agora, é bom que a gente faça, porque a gente divulga o espiritismo, a gente fala do amor, a gente espalha o evangelho de Jesus. Então, eu quero endereçar essa palavra ao seu coração. E num segundo momento, quando a gente pensa em trabalho. Porque o amor, Elahá, nos leva ao trabalho. O amor é um substantivo abstrato que requer ação. Porque Paulo foi convidado ao amor, mas logo em seguida ao trabalho. Por que trabalhar? Porque com as mãos na charrua do bem, a gente dá o testemunho daquilo que a gente agasalhou na crença, mas agora a gente precisa colocar na conduta. Porque o nosso compromisso de amor é um compromisso de conduta. Muitos podem dizer, mas eu já amo, eu já estou no mundo para amar as pessoas, eu já sei, já li o livro Paulo Estevão 10 vezes, já conheço as questões do livro dos Espíritos, mas agora a gente precisa efetivamente trabalhar. Colocar as mãos na charrua sem olhar para trás. E o que eu posso fazer? Não há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar, não há ninguém tão rico que não tenha nada para receber. Quando a gente pensa na questão 675 do Livro dos Espíritos, lá está escrito, toda ocupação útil é trabalho. Então nós somos convidados a amar em todas as circunstâncias. Quando nós estamos fazendo essa live, nós estamos dando o melhor para vocês. Poderíamos dar mais, mas o que a gente pode, a gente está dando. Nós, quando damos um sorriso para alguém, quando abraçamos, quando falamos de Jesus, quando somos o sal da terra, porque hoje o sal da terra é colocar o tempero, quando todos estão reclamando, quando todos estão querendo ir às turras, nós podemos ser a luz do mundo. Isso é tarefa de amor. Isso é tarefa de trazer o nosso pequeno brilho, tal qual um pirilampo na noite escura da humanidade, para refletir o amor de Jesus. Então, como trabalhar? Trabalhar dentro do nosso lar no primeiro momento. Porque, Elahá, muitas vezes eu quero fazer a live, mas a minha esposa me pergunta assim, você lavou o copo que você tomou água? Eu falei, não, mas eu tenho que fazer a live, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outra faculdade. E ela me pergunta, mas vai quebrar a sua mão? Porque o trabalho que a gente faz dentro de casa, reforçando os nossos laços, o trabalho que eu tenho com a minha filha, que vai fazer 3 anos agora em outubro, e às vezes eu digo para minha esposa assim, eu vou te ajudar. Ela, você vai me ajudar? Não, porque a filha é nossa. Nós recebemos esse presente de Jesus, chamado Clara, nós vamos criá-la juntos. Então, esses laços de amor que a gente vai formando dentro do nosso lar, com o nosso velho pai. Ah, mas o meu pai, eu não pedi para nascer. Pedimos não, gente, nós imploramos para nascer. E essa oportunidade que nós temos é uma oportunidade bendita de mostrar a que nós viemos, por que nós estamos no mundo, dizer a Jesus da nossa fidelidade, e para tanto nós podemos trabalhar. E esse trabalho não é apenas o trabalho da Casa Espírita, não é apenas o trabalho grandioso que foi realizado por Saulo, Paulo de Tarso, mas é o trabalho que nós podemos fazer ao agasalhar uma pessoa, a socorrer pelo telefone aquele que nesses dias de pandemia está entristecido, está depressivo, a doar das nossas possibilidades. Se não temos possibilidades financeiras, que doemos de nós, que doemos do nosso tempo, mas que saibamos que todo o nosso trabalho, ele é grande aos olhos de Deus, por mais pequenino que ele seja, mas trazendo para dentro do nosso lar todas as vezes que nós nos vinculamos aos familiares, por mais difíceis que sejam, são compromissos nossos. E muitas vezes, Elahá, a gente diz assim, ah, mas fulano é chato. Ah, mas o meu pai, o meu avô, o meu irmão, o meu tio. E tem uma página de Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, a página Treino para a Morte, quando ele nos diz,
acostume-se às pessoas chatas. Faça esse treino de perdão, de aproximação com as pessoas que você não gosta. Comece pela família, porque há muitas pessoas que também não te toleram e está fazendo o exercício de aproximação para que a vida se torne mais serena, mais tranquila e vocês possam construir no lar esse altar do amor, esse altar da fraternidade e cumprir no primeiro momento o amor, num segundo momento o trabalho. Lembrando que o próprio Johann Henri Pestalozzi, quando pensou na própria dinâmica da casa espírita, ele estabeleceu 3 verbos: trabalho, solidariedade e tolerância. Ou seja, o amor requer trabalho, solidariedade e tolerância. Receitas para a nossa família. Realmente é isso mesmo, Rafael. A gente, quando lê essas frases de Abigail, a gente fica assim, pensando, né? Porque quando ela diz que a chave para que a gente acesse essa felicidade é o amor, a gente assim, mas eu não tenho condição de amar. Eu tenho uma dificuldade muito grande com meu pai. Eu não consigo nem tocar meu pai, eu não consigo nem chegar perto dele. A voz dele me irrita, eu não consigo me aproximar. Quando nós não conseguimos fazer esse movimento, como que eu vou amar? Se a solução é amar, então eu estou perdido, porque eu não tenho como fazer isso, eu não tenho grandeza para amar pessoas difíceis que estão comigo. Então, a segunda orientação, o segundo verbo, é a estratégia para que se consiga ganhar o amor. Esse trabalha pode ser interpretado no sentido de exercita, meu filho. Se exercite nisso. Porque hoje você, de repente, tem uma dificuldade imensa com um filho. Nossa, meu filho ou minha filha, não consigo abraçar, não consigo conversar, é irritante. Qual é a solução? A solução é amar, mas eu não consigo. Então, trabalhe isso. Exercite esse sentimento. Eu hoje vivo uma relação que esgarçou com o meu cônjuge. Nós estamos praticamente separados. Mas eu não gostaria que assim estivesse. Porque às vezes as coisas estão tão esgarçadas que é muito difícil resgatar. Às vezes a gente até já separou. Mas tem vezes que a gente está vivendo um momento de crise, mas o nosso objetivo nem é que aquilo termine. A gente tem tanta vontade de que as coisas deem certo, mas elas não dão. E então, qual é a solução para isso? É o exercício das virtudes. Que a gente exercite isso, que a gente faça um trabalho de aproximação. Então, existe uma parte do Evangelho de Jesus, no Evangelho de Mateus, que é até bem interessante nesse sentido. Vamos puxar como se fosse o nosso familiar, o nosso inimigo. Eu sei que ele não é, mas é só para a gente fazer um paralelo. Diz Jesus, amai os vossos inimigos, ou seja, ama a pessoa que não gosta de você. Mas como que eu vou fazer isso? Ele dá 3 estratégias. Primeira, fazei bem aos que vos aborrecem. Então, fazer bem ao que nos aborrece é fazer atos bons para quem nos tem atos maus. Então, fazer o bem para quem nos aborrece. Você tem um familiar complicado? Então, você começa a fazer coisas para ele em casa. Olha, eu fiz isso para você. Eu vi teu sapato ali, eu engraxei, eu lavei teu tênis. Fazer pequenas gentilezas para a gente ir tirando as distâncias que a gente possui, se antecipando naquilo que o outro precisa. Fazer bem ao que nos aborrece é você aproveitar as janelas que a vida dá para fazer alguma coisa de positivo pelo outro. Mas isso é só a primeira estratégia. Aí a segunda, bendizei os que vos maldizem. Fala bem de quem fala mal. Já não é mais por atos. Eu não consigo fazer uma coisa boa, porque se eu fritar um ovo para ele, vai dizer, está envenenado esse ovo? Está fritando ovo para mim por quê? Então não dá para fazer o bem. Então você desce, você vai para uma segunda camada. Fala bem de quem fala mal. Para de falar mal da pessoa dentro de casa que você tem dificuldade. Não fale mais mal dela. Ela fala mal, você fala bem. Ela fala mal, você fala bem. Você evita de dar o reforço do círculo vicioso. Então, o trabalho é esse exercício que a gente tem que fazer para conseguir vencer isso. E a terceira camada
Já que por atos não deu, nem por palavras não deu, vamos para a terceira camada, que é pelo pensamento. Diz o Cristo, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Então, para os que vos perseguem com atos, para o que vos calunia com palavras, ore por eles. Então, aí está um plano de ação para a gente tentar exercitar, trabalhar o amor dentro de casa, dando sentido a tudo aquilo que a gente conhece. Vamos para o terceiro verbo, né? Ama, trabalha, espera. E talvez esse seja o verbo mais difícil da gente exercitar. Porque se a depressão foi o mal do século passado, a ansiedade é o mal do século presente. Nós nos ansiamos por tudo. Nós queremos as respostas prontas, nós queremos tudo a tempo e a hora. Mas quando a gente se recorda da trajetória de Paulo, 3 anos no deserto de Palmira, sendo que um desses anos, junto com Áquila e Prisca, lá no oásis de Dan, ou seja, aqueles que foram perseguidos por ele, agora se tornaram os professores. Depois, mais 3 anos como humilde tecelão. O homem do templo, o homem da púrpura, o homem do destaque, agora mãos na massa para fazer tapetes, para fazer peças, ganhar a vida. Olha a importância do trabalho humilde. Olha a importância de nós estarmos naqueles trabalhinhos que muitas vezes nós julgamos que são de menos valia. E por que isso, meus amigos? Porque esperar faz parte do nosso processo de aprimoramento. A semente, até chegar no fruto, ela primeiro lança raízes, cresce o caule, joga os galhos para depois a gente colher o fruto. E muitas vezes a gente já quer pegar o fruto sem antes semear. Eu gosto muito da própria trajetória de Allan Kardec. Nascido em 1804, só participou da primeira reunião mediúnica, foi chamado pelo amigo Carlotti, posteriormente Fortier, em 1855. Quantos anos ele tinha? 51 anos. Será que a espiritualidade errou, aproveitando ele depois dos 50 anos, ou será que nós muitas vezes somos assodados? Daí o conselho magistral de Abigail: saibam esperar. E há uma passagem da vida de Paul McCartney que ela me é muito cara ao coração. Porque na década de 60, finalzinho da década de 60, início da década de 70 do século passado, os Beatles estavam se desfazendo. John Lennon já estava indo para Nova York junto com Yoko Ono. Ele passava por graves problemas de saúde. Enfim, o seu aspecto emocional estava bem conturbado. Numa noite ele teve um sonho. Sonhou com a sua mãe de nome Mary. E a mãe dele disse no sonho para ele, let it be, que fazendo a tradução literal quer dizer, deixa estar, deixa passar, ou simplesmente, espera. As coisas vêm a seu tempo. O tempo é de Deus, o tempo não é nosso. Quando ele acorda no outro dia pela manhã, ele compõe uma das músicas mais conhecidas dos Beatles. Se eu cantar aqui agora, Elahá, talvez você não seja meu amigo mais e as pessoas... Não fica mais ninguém na live, mas os versos iniciais são assim. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Quando eu me encontro em tempos de problema, Mãe Maria vem até mim, dizendo palavras de sabedoria. Let it be, deixe estar, tenha paciência, meu filho, espere. Então o conselho de Abigail para Paulo é esse, saibamos esperar. E já que estamos falando de família, eu tenho um caso de família que me machucou bastante. Porque eu sou filho de um pai que eu aprendi a amar, mas que ficou 16 anos, hoje se encontra há 16 anos nos Alcoólicos Anônimos. Brigava muito comigo, desfez o casamento, perdeu todo o patrimônio e eu orava por ele todos os dias. Orava, pedia a Deus, mas de vez em quando eu entrava às turras com Deus perguntando, mas quando que as minhas preces vão ser atendidas? Quando que o meu pai vai parar de beber? Quando que a nossa família vai se reestruturar e ele vai parar de fazer todas essas coisas que aos meus olhos eram erradas? Talvez a resposta esteja ou está neste livro aqui, Paulo Estevão. Espere, o tempo passou e ele hoje, 16 anos nos Alcoólicos Anônimos, ele fez esse exercício de interiorização e disse assim, meu filho, hoje eu aprendi que eu fui vencido pelo vício, mas eu posso vencer na vida, porque a cada dia eu quero me manter sóbrio.
a cada dia o seu próprio mal. Hoje eu estou bem e quero amanhã continuar da mesma forma. Então, saber esperar. Que os nossos dramas familiares, eles têm o tempo de Deus, mas eles vão se resolver. Mas nós somos vetores dessas transformações. Nós não podemos sossobrar, desistir, porque Deus não desiste de nós. Deus não desistiu daquele que perseguia os cristãos. Pelo contrário, mudou o dial da sua energia, porque de perseguidor ele se tornou o maior pregador. Então que a gente faça esse mesmo exercício com os nossos familiares. Ao pai ou à mãe que hoje me trata mal, eles me deram a vida. A esposa que hoje eu estou olhando para ela, puxa vida, nós estamos no exercício de compreensão há tantos anos, vale a pena investir. Vale a pena pensar que a nossa família é esse cadinho abençoado, que nós precisamos dela para seguir em frente. É isso mesmo, Rafael. O que é que eu vou falar? Mas eu queria só fazer uma pequena observação. Assim como o segundo verbo que fala para a gente, trabalha, significa exercita essa virtude, o espera pode ser interpretado como persevera. O espera não é de você ficar sentado. Não, vou sentar aqui, vou esperar que uma hora isso vai acontecer. Porque você está trabalhando sem desistir. Então, não desista. Não desista das pessoas. Não desistir dos outros. O que a gente tem nessa frase é: ama a pessoa. Mas como que eu vou conseguir? Exercita o amor. Mas e se eu não estiver vendo o resultado? Não desiste do outro. Porque quando a gente desiste de uma outra pessoa, no fundo, nós estamos desistindo de nós mesmos. Porque quando eu faço um movimento na expectativa de que o outro me seja grato, eu, no fundo, quero ser reconhecido pelo bem que eu faço. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, há uma mensagem chamada Benefícios Pagos com a Ingratidão. E nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, a resposta, ao feito uma pergunta, né, o que dizer daqueles que deixam de fazer o bem porque não se sentem reconhecidos pelo bem que fazem? A resposta é um pouquinho longa, mas dentro dela tem um pedaço que diz o seguinte: aqueles que você presta benefício e que aparentemente não vê o fruto do seu esforço, você não deve desistir. Porque quando a gente desiste de alguém, esse alguém que você desistiu, depois vai dizer assim, no mundo espiritual: eu dei errado na vida, mas sabe por quê? Meu pai desistiu de mim. Minha mãe desistiu de mim. Então, eu sou errado mesmo. Mas quando você não desiste do outro e você continua apostando da recuperação dele, dizendo para ele: eu acredito em você, eu faço isso porque eu sei que você vai dar certo, você tem condição. Às vezes a gente tem um filho que é usuário de droga, aí você diz: meu filho, eu desço no inferno se for preciso, mas eu busco você quantas vezes for preciso, porque eu amo você, você é meu filho, você nunca vai deixar de ser meu filho, eu busco você onde for. Então, quando a gente faz esse tipo de atividade, o outro pode aparentemente não receber o benefício. Puxa, não recebeu nada, porque você investiu uma vida inteira na criatura e o cara desencarnou parecido com o que era. É como Lívia, no livro Há 2000 Anos, investe em Públio a vida inteira e ela desencarna, ele mexeu muito pouquinho, mexeu pouquinho. Ela só iria ver as mudanças depois da desencarnação dela. No final da existência, aquilo teria mexido com ele, mas ela não enxerga, ela persevera, ela ama, trabalha nesse propósito e espera na perseverança a mudança dele. Então, assim também nós. Quando a pessoa desencarna que chega no mundo espiritual, que ele se dá conta do tanto que ele recebeu e do tão pouco que ele deu, esse sentimento de ingratidão é mola propulsora do progresso dele. E ele se sente constrangido a mudar. Então, veja, desistir do outro é desacelerar o progresso dele e dizer que nós temos limite e que o nosso amor é condicional. Não pode ser. Nós temos que nos esforçar de maneira permanente em cima de tudo isso.
Não é verdade, Rafael? Com certeza, meu amigo. Eu quero agora retornar, antes de entrar no último verbo para a gente trabalhar, que é o perdão. Talvez a nossa maior dificuldade, mas é possível. Depende de cada um de nós. Porque as frases, as perguntas de Paulo também são muito, muito importantes. Porque, agora eu acabei perdendo aqui, desmarquei o livro, mas eu achei. Se a primeira pergunta foi: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Abigail respondeu: ama. A segunda pergunta: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Abigail respondeu: trabalha. A terceira pergunta: que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Até que chega na última pergunta: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Olha o que Abigail está trazendo para cada um de nós. Nós que recebemos a indiferença das pessoas, mas, sobretudo, nós que somos indiferentes com as pessoas. Porque a gente tem que aprender a trabalhar esse perdão na mão dupla. Muitos falam da necessidade de perdoar. Está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Mas, meus amigos, não é só dar o perdão, é igualmente pedir o perdão. Isso eu aprendi com Raul Teixeira, porque nós erramos muito. Quando Pedro vai a Jesus Cristo em Mateus 18, 21 e 22 e pergunta: quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E Jesus responde: 70 vezes 7. Não é para a gente fazer contas de multiplicação e chegar em 490, porque essa é uma expressão idiomática. De hebraico, o Elahá é professor. Infinitas vezes. E por que isso? Quando a gente vai na obra O Consolador, essa pergunta foi feita a Emmanuel. Questão 338. Nós devemos perdoar 70 vezes 7 porque nós erramos 70 vezes 7. Então, maior exercício nosso para os dias atuais: perdoar as outras pessoas, desculpar as outras pessoas, porque as pessoas não têm culpa de nada. Nós também nos equivocamos e devemos fazer essa curva de empatia com aqueles que são os nossos próximos, com aqueles que são os nossos semelhantes, porque fomos nós que levantamos a nossa mão para cometer muitos desatinos e agora nós precisamos dar o perdão e pedir o perdão. E por que Abigail disse isso para Paulo? Porque ele precisaria perdoar o seu pai, Isaac, que quando ele foi na casa dele o tratou com desdém. Ele precisaria perdoar os homens do caminho que inicialmente, quando a gente se lembra de Tiago menor, se lembra de Filipe, não, mas espera aí, ele é um perseguidor, como é que a gente vai acolher aqui na casa do caminho? Ele precisaria perdoar aqueles que atirariam pedras, aqueles que prenderiam. Ele precisaria perdoar até mesmo o seu algoz, que no momento definitivo cumpre com o seu dever, porque eu já cumpri o meu. Ou seja, o dever de perdão é um presente que nós damos para nós mesmos, não para outra pessoa. A outra pessoa, se errou, ela vai ter que se reajustar para com seus desatinos. Mas nós, quando perdoamos, nós nos elevamos e adquirimos paz. E, igualmente, trazemos paz para as nossas relações, para o nosso ninho doméstico, para os ambientes nos quais nós nos encontramos. Então, a nossa estada no mundo é uma estada que deve ser permeada pelo perdão. Mas como fazer isso, Rafael? Primeiro, entendendo o que não é perdão. Perdão não é esquecer, porque a gente vai se lembrar, mas procurar lembrar sem ressentimento, porque o ressentimento é um tóxico, é algo que me contamina. Perdão não é uma carta de alforria para outra pessoa. Perdão é uma carta de alforria para mim mesmo, que fiz o meu exercício de perdoar. E se nós pudéssemos trazer alguns passos, talvez o primeiro deles seria: se eu não consigo perdoar hoje, eu desculpo, porque ninguém tem culpa de nada. Nós não temos ciência, pelo véu do esquecimento, daquilo que aconteceu antes. Aquilo que vem até nós hoje, nós somos responsáveis. E se veio, é para o nosso aprimoramento, é para o nosso crescimento. Num segundo momento, fazer a empatia com a outra pessoa. Porque quando eu olho para minha esposa,
Ah, você lembra o que você fez há 30 anos atrás? E o que eu tenho feito todos os dias? Qual é a forma que eu tenho tratado ela? E às vezes eu chego em casa, minha esposa diz assim, você só vai trazer notícia negativa hoje? Quais são as coisas boas que você tem para me contar? Qual é a flor que você está me trazendo? Porque as flores não são apenas físicas. É quando você chega, dá um abraço, é quando você chega e alimenta o ninho doméstico de coisas positivas. Então, nos coloquemos na condição da outra pessoa. Entendamos por que as outras pessoas fazem determinadas coisas. Paremos de julgar as outras pessoas, se não queremos ser julgados. Até chegar naquela posição que o Elahá, quando fala do perdão, eu fico muito sensibilizado, que é a condição de nos acerenar internamente, porque aquilo já não nos atinge mais. E eu me recordo de pessoas chegando a Chico Xavier e perguntando, Chico, eu te ofendi, você me perdoa? Não, eu não te perdoo. Mas, Chico, você é o homem que mais ama. Meu filho, eu não te perdoo porque eu sequer me fiz ofendido. Então, esse aconselhamento do perdão é algo que nós precisamos guardar e exercitar todos os instantes se nós queremos a nossa libertação. Esse ponto aí que o Rafael está citando, eu acho muito interessante, essa ressignificação do perdão na linguagem espírita. Porque é muito comum as pessoas acharem que o perdão retira a culpa do agressor. Como se fosse assim, eu não posso perdoá-lo porque o que ele fez é imperdoável. Como se perdoar limpasse a culpa do outro. Perdoar não tira a culpa da pessoa porque o mal está dentro de nós. Perdoar, na verdade, promove o processo de desconexão da vítima com seu algoz. Se eu não perdoo, eu estou vinculando a minha história a dele. Eu trago esta pessoa dentro de mim. Eu arrasto como se fosse um cadáver comigo para onde eu vou. Uma história de mágoa, uma história de ódio, é uma história que eu carrego dentro de mim pela minha vida inteira, às vezes, e não me dou conta das consequências que o não perdão traz para a criatura humana. Uma leitura atenciosa daquilo que a literatura espírita nos apresenta, dá para perceber que o perdão, ele possui 6 consequências para nós. Existem 6 consequências se eu não perdoo. A primeira delas é a menorzinha de todas, essa pequenininha. A menor delas, a mais facilzinha, é o problema físico. Você ganha uma doença, você ganha uma diabetes, um problema de pressão alta, um AVC, uma confusão louca com o físico. Você adoece fisicamente. Isso é um problema. Mas de todos, ainda é o menor. Os problemas físicos. Segunda consequência do não perdão. Você se torna uma pessoa antipática de conviver. Ninguém gosta de conviver com pessoas que carregam mágoa e ódio. Porque a pessoa vira e mexe, ela volta naquela mesma história, ela volta na história, ela volta na história. Ela não consegue caminhar, ela vive relembrando as mesmas histórias, ela repisa aquele conteúdo, ela repisa aquela coisa. Ela se torna chata e tem a tendência de ficar sozinha. Porque as pessoas não gostam de conviver com pessoas amargas. A gente fica amargo. Isso é ruim. Terceira consequência. A gente, quando tem mágoa, quando tem ódio, nós relembramos tanto a história que a gente viveu, que eu não consigo viver o hoje. Eu vivo mais o passado do que o agora. Os dias se passam e eu não enxergo o que está acontecendo comigo. Os dias vão acontecendo e eu não me dou conta. Digo, nossa, já acabou o dia, já acabou o mês, já acabou o ano. Por quê? Porque eu continuo remoendo as mesmas histórias. Meus filhos crescem, vêm os netos, e eu ainda estou vendo as histórias do passado, e eu não consegui estar presente de corpo e alma no casamento de um filho, porque na hora que o filho estava casando, eu estava lembrando da minha história com o meu ex-marido, então eu acabo não vivendo as histórias, porque eu não vivo o presente, eu não saboreio a vida perde o sabor. Quarta consequência, ganha-se uma obsessão terrível
porque os companheiros espirituais se aproximam de nós, potencializam o ódio, potencializam a mágoa, fazem com que a gente tenha uma dificuldade imensa de se libertar e vive quadros de perturbação muito profunda, seja pela identidade de ideias, seja porque são inimigos dele ou nosso, que utilizam esse mecanismo para nos perturbar. Essas são as 4. Aí tem a quinta, que é bem diferente das outras 4. As 4 estão aqui, ó. Essa é bem diferente, a quinta. Significa que, se a gente não perdoar, numa próxima existência, esse companheiro que a gente tanto fala pode renascer pertinho de nós, na condição de um familiar. Ele vai nascer na nossa família. Então, você vai ter a sua família e, no meio dela, aquele indivíduo que é o problema, que você não resolveu, que renasce agora para você chamar de pai, chamar de irmão, chamar de filho, de filha, de mãe, exatamente porque é o calo da sua vida mal resolvido que, pelos vínculos do desamor, acabaram aportando dentro do seu lar. Então, a quinta consequência é a pessoa ter dentro da sua família esse companheiro que é o seu desafeto do passado. Mas eu disse que eram 6, está faltando a última. A última ainda é pior do que a quinta, que a quinta já é difícil, a sexta é pior. Ao invés dele nascer na sua família, é você que vai nascer na família dele. Que aí você vai sozinho para lá, sem os seus amores e seus afetos. Por que é ele que tem que vir para a sua? Às vezes, somos nós que nos deslocamos de dentro do nosso seio de afeto para renascermos no meio daquele que a gente tanto odeia. Portanto, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Que beleza essas falas de Abigail, hein? Puxa vida, Rafael. Essa é uma síntese maravilhosa do que a gente fazer, tanto no cristianismo como nos nossos lares, para que a gente consiga ter felicidade no futuro, né? Com certeza. Muitas pessoas querem um roteiro para a felicidade e querem encontrar fora esse roteiro. Mas eu acho que Abigail trouxe para cada um de nós os passos da felicidade. Amar, trabalhar, esperar e perdoar, sem que exista uma sequência entre eles, porque são compromissos nossos que a gente, em os adotando na vida, a gente com certeza vai encontrar com o Cristo interno. E encontrando o Mestre amado, o tipo mais perfeito que Deus nos mandou como guia e modelo, com certeza nós encontramos a alegria de viver. Eu acho que o Vanderlei vai trazer algumas perguntas para a gente, Jorge. Que noite, quantas reflexões. Gratidão, Jorge, Rafael. Então, vamos lá. Temos algumas perguntas. Como se comportar diante da ingratidão? Vai lá, Jorge. Pode falar. Falo, então. A ingratidão, ela realmente é uma circunstância que nos fere muito, muito fortemente, porque a gente tem muita expectativa de que as pessoas reconheçam o que a gente fez. Isso é muito típico do espírito humano. Você tem filhos e você cuida, você os ama, e depois que eles se casam, eles não ligam para você, não lhe visitam, não procuram. Você vive isolado ou isolada da presença deles. É amargo. A ingratidão é um sentimento muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, é um processo que nós precisamos aprender a lidar com ele, porque o nosso mal está em esperar que o outro nos dê algo em função do que a gente ofereceu. O verdadeiro sentimento de amor, ele precisa não esperar a gratidão. Porque ao esperar a gratidão, eu ainda tenho um resquíciozinho de um sentimento de a pessoa dizer que eu tenho importância. E às vezes, o sentimento da ingratidão que vai lapidar em nós determinadas virtudes que a gente precisa ter. E aí você experimenta a ingratidão exatamente para que você aprenda a lidar com essas experiências. Você aprenda a lidar com isso. E como que a gente aprende a lidar? Não desistindo das pessoas, fazendo o esforço que a gente puder para não desistir delas. Agora, existem situações e situações com relação a esse não desistir do outro.
Se é uma pessoa que não é meu parente, é meu vizinho, é uma pessoa da qual eu não tenho uma relação estreita, é um colega de trabalho, e ele me fere, me magoa, a gente não precisa ficar buscando tanto esse processo de busca, de integração, porque a gente também tem que considerar que, em certas circunstâncias, vale a gente se preservar. Então, para não familiares, a melhor estratégia é, se eu sinto que aquilo me machuca, eu me recolho um pouco, sem guardar mágoa, sem guardar ódio, para não fazer vínculo, a gente faz um processo de afastamento, sem se tornar seco, cruel, inimigo ou qualquer coisa parecida, mas a gente se preserva. Quando são laços consanguíneos, filho, pai, mãe, irmão, a gente tem que considerar que todo tipo de parente que não pode ser ex, não pode ser abandonado. Não existe ex-mãe, não existe ex-pai. Ah, esse aqui é meu ex-filho, meu ex-irmão. Não existe. Então é para toda a existência. Então a gente não abandona os laços consanguíneos. Se eu tenho um pai, não se abandona pai, não se abandona mãe, não se vira as costas para irmão. Mas ele é cruel. A gente faz o esforço para se preservar, mas a gente não fecha a porta, porque às vezes essa pode ser a grande oportunidade de reconciliação. A mesma coisa com o filho. E se meu filho é uma pessoa difícil demais, eu não consigo conviver, então se não, ele é adulto e não consegue conviver, a gente pode usar uma estratégia. Coloca ele num outro local para viver, às vezes no mesmo terreno, você faz uma casa para ele no mesmo lote. Meu filho, esse lugar aqui é seu, sua entrada é independente, toca a tua vida, ou num outro lugar. Mas a gente não corta laço. Mas para defender a nossa paz de espírito, às vezes a gente tem que dizer, ó, meu filho, você fica ali, eu vou ficar aqui. A gente vai continuar se vendo, domingo você vem para cá, a gente almoça junto, sai junto, faz aquilo junto, mas para você ter sua liberdade, eu ter a minha, esse é seu canto. Às vezes a gente vai precisar até pagar para que ele vá para esse outro lugar. Montar essa outra casa, às vezes vai ser preciso. Mas para a gente poder ter um pouquinho de paz, senão a gente vai viver um inferno desnecessário. Então, para aqueles que são nossos laços consanguíneos, a melhor estratégia é essa. Marido não é laço consanguíneo, tá? Vanderlei, posso só fazer uma pequena consideração? Sem a pretensão de estar aderindo nada. Gente, eu estou recebendo a grata satisfação de fazer um segundo curso universitário, que é o curso de psicologia, e aliar a psicologia do mundo com o espiritismo, com a psicologia de Joana de Ângeles. E eu tenho aprendido, Jorge, que nós não devemos guardar expectativa em relação às outras pessoas, porque cada um tem o seu tempo. Cada um sabe de si, cada um é um espírito que está num determinado passo dentro desse progresso espiritual que todos nós fazemos. O problema não é quando a outra pessoa é ingrata, porque um dia ela vai acerenar, ela vai despertar. O problema se faz quando eu sou ingrato e me incomodo com a ingratidão das outras pessoas. Então eu lembro muito de uma fala de Chico Xavier, que ele dizia assim: as outras pessoas eu tenho o dever de amar e de aceitar tal qual elas são. A mim mesmo eu tenho o dever de corrigir. Procurar ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais afável, uma pessoa que aprendo a lidar com as dificuldades das outras pessoas. Qual é o nome da pessoa que fez essa pergunta, Vanderlei? É um trabalhador da nossa casa, o Sandro. Sandro, muito obrigado pela sua pergunta. Não se importe com a ingratidão da outra pessoa. Dia chegará que ela despertará. Mas tomemos para nós as lições de Jesus para que a gente possa caminhar cada vez mais e dentro desse processo de despertamento, se o outro não vem a mim, que eu possa ir ao outro, porque a paz está em mim. Perfeito. Temos mais uma pergunta, é da nossa amiga lá de Birigui, a Cleide Bucalon. Jorge e Rafael, como fazer o estudo do livro Paulo Estevão com o estudo do Atos dos Apóstolos? Porque o livro Paulo Estevão já fiz a leitura. Hoje, novamente, ouvi a citação do Atos dos Apóstolos e Paulo de Tarso. Existe uma metodologia que possa ser feito ambos? Eu acho que tem vários estudos sobre Paulo Estevão na internet já prontos. Estudos da obra inteira, estudos por capítulo. Pessoal do IDEAC tem um estudo direto do livro do Paulo Estevão.
E aí, evidentemente, entre esses vários estudos, deve ter alguém que está trabalhando, costurando, que é o mais lógico, quando você estuda capítulo a capítulo, fazer o cotejo entre o estudo do Paulo Estevão com o Atos dos Apóstolos. Eu sugeriria que você procurasse o estudo do Paulo Estevão do IDEAC, Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, que eles têm vários estudos, Joana de Ângeles, a obra de Kardec, Paulo Estevão, meu Deus, tem uma infinidade de salas. E lá eles estudam o livro Paulo Estevão, capítulo a capítulo, pedacinho a pedacinho. De repente vai ser uma boa opção. Bom, nada a acrescentar, o mestre já falou. O que eu posso dizer, Vanderlei, é que o benfeitor Emmanuel, ele tem um trabalho tão espetacular que quando a gente compara o Atos dos Apóstolos com o livro Paulo Estevão, a gente vê que ele traz detalhes que não estão no livro de Atos e Apóstolos, porque a história começa antes, ela pega trechos em comum e termina um pouco depois, para a gente saber da beleza da mediunidade do Chico e das informações preciosas que Emmanuel trouxe para a gente. Inclusive, algumas datas, elas são remodeladas, alguns encontros, alguns acontecimentos, então vale a pena fazer esse estudo, como o Elahá já propôs, o IDEAC é um instituto muito sério, o Cosme é um grande professor também, e mais saber da grandeza dessa obra que contempla o livro dos Atos dos Apóstolos, vindo antes e também passando depois. E a Zélia pergunta para o Jorge se tem onde estará ao vivo diariamente. Tem algum meio de divulgação onde você disponibiliza os horários que você está ao vivo? Zélia, eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, eu não tenho página no YouTube, eu não tenho coisa em lugar nenhum, só tenho eu, coitadinho. Eu só tenho WhatsApp, por enquanto. Mas, assim, eu não tenho nenhum lugar onde eu faça isso, porque o trabalho que eu faço é o trabalho que eu faço. Eu não tenho ninguém, eu sou sozinho, não tenho secretário, secretária, auxiliar, não tem nada, eu sou eu. O que eu consigo fazer, eu faço, até a largura da minha perna. O que eu não consigo fazer, se chegar num ponto que eu não der conta, olha, daqui eu não dou conta mais não, vou fazer só esse tantinho, que é o que dá. Então, por exemplo, eu não tenho CD, eu não tenho DVD, eu não tenho livro, eu não tenho nada, não nada. Então, assim, eu também não tenho nenhum lugar, não tenho nenhuma página, não tenho nenhum lugar onde você possa encontrar aonde eu vou estar. Agora, o que dá para fazer, que eu sei que tem no YouTube? Você tem uma opção lá no YouTube que você escreve, tem um canalzinho assim, ao vivo, aí você clica, e aí você põe o nome da pessoa que você quer ver ao vivo. Você clica ao vivo, aí bota Haroldo, aí aonde o Haroldo estiver ao vivo vai aparecer. Então, na hora que você puder, você abre o YouTube, clica em ao vivo, bota o nome da pessoa, que não precisa ser eu, pode ser qualquer pessoa que você queira, você escreve lá e ele vai te apresentar, se aquela pessoa estiver ao vivo, aonde que ele vai estar. Nós estamos chegando já nos momentos finais. Ô, Vanderlei, deixa eu fazer uma propaganda, porque ele não pode fazer uma autopropaganda, mas eu posso fazer a propaganda dele. Zélia, o homem está sempre no YouTube, no canal da Rádio Fraternidade YouTube. Ele tem estado todas as segundas-feiras respondendo Pinga Fogo, que já vai para mais de 50 edições. Ele também faz palestras pelo Brasil afora. Se você colocar o nome dele, Jorge Elahá, aparece as mais variadas palestras. Salvo engano, tem um Pinga Fogo pela Federação de Rondônia também, né, Elahá? Na quinta-feira. Tá. Tem o programa que ele faz pelo IGESE também, que é de Moisés a Kardec, e agora está quinzenalmente, é um programa excelente. E eu, por exemplo, eu acompanho Casa Espírita Seara de Luz, que tem vários recortes de falas dele, tem várias palestras dele, então acompanhe, porque o homem conhece o judaísmo, conhece o cristianismo, conhece o espiritismo, tem essa fala assertiva, é um grande professor para todos nós. Você está pedindo para olhar coisa que eu já faço há algum tempo. O pessoal lá de Goiás, do Seara de Luz, eles fazem esse trabalho, eles pegam as perguntas, por exemplo, vai ter perguntas nessa live. Depois vai pegar as perguntas, vai cortar e vai fazer áudios de cada pergunta dessa. Esse é um companheiro que nós temos lá que faz esse trabalho. Tem um comentário
Aqui da Sônia Brolo. Jorge, sempre senti uma indiferença por parte da minha mãe. Uma manhã estava muito triste, chorando. Perguntei a ela por que me tratava mal e não me amava. Ainda hoje sinto que fui cruel com ela. Teria alguma orientação, algumas palavras para dizer sobre esse comentário? Nós somos muito frágeis. Nós somos frágeis. Então, nós temos uma expectativa e desenhamos na nossa mente que nosso pai e nossa mãe precisam ser pessoas que nos amem incondicionalmente. E nós criamos um estereótipo de que a mãe é um repositório de amor e o pai é um repositório de segurança, de proteção. E nem sempre isso acontece, porque os nossos pais nem sempre se encaixam nessas nossas expectativas. E as nossas frustrações em função desse cenário podem nos tornar pessoas insatisfeitas do ponto de vista afetivo. Nós ficamos carentes da figura paterna, carentes da figura materna. E a gente precisa, de certa maneira, compreender essas nossas fragilidades. Entender que nós criamos expectativas que, quando elas não são satisfeitas, nós sofremos. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem que entender que nós somos como que crianças frágeis, nós também somos o espírito adulto que compreende a criança frágil. Como se em mim existisse duas personalidades. Uma que é especificamente o espírito frágil, que precisa de socorro, que precisa de apoio, e, ao mesmo tempo, nós somos o indivíduo que tem condição de socorrer a nós próprios nesse caminho da vida. Então, eu tenho, ao mesmo tempo, que entender que eu sou frágil, mas eu preciso desenvolver uma segunda dimensão do meu eu, que é de não depender, como o Rafael falou, depender do afeto externo. Não criar expectativas em cima dos outros. Então, esse meu eu adulto precisa cuidar do meu eu criança. Eu preciso me autoacolher. Eu preciso fazer um trabalho de socorro a mim mesmo. E aí, aproveitando essa questão do socorro de nós a nós mesmos, eu queria ler um poema da Sâmia. Posso ler, Vanderlei? Um soneto dela? Um soneto que ela tem, que eu acho que pode ajudar a gente nessa reflexão com relação a esse processo da gente socorrer a nós mesmos. A poesia se chama Autoencontro. E nessa poesia diz assim: eu mergulho no abismo de mim mesmo, me procuro da caverna em que me encontro, me procuro na caverna em que me escondo, e me encontro encurvado em sofrimento, na escuridão, meus erros camuflando. Me aproximo e, em meio a densas trevas, me conheço, me abraço, me consolo, me perdoo, me acolhendo e sem reservas, com ternura, me aconchego no meu colo. Regozijo ao descobrir-me sem ser falso, me preencho por amar-me e ser amado, e decido a mim mesmo resgatar. Me retiro da caverna nos meus braços, me apresento à liberdade encantado e me entrego inteiro à vida por me amar. É esse processo de resgate do adulto, do meu eu adulto, que cuida do meu eu passado, criança e frágil, que a gente precisa fazer. Então, se você falhou em ser cruel com sua mãe, considere que hoje a sua maturidade é outra e acolha você mesmo. Faça com que o seu eu presente consiga acolher o seu eu passado. E faça esse mecanismo de autoencontro para que você se perdoe dentro dessa expectativa e, ao mesmo tempo, perdoe sua mãe por ela não ser exatamente o modelo de perfeição de comportamento que você gostaria que ela fosse. Nós estamos nos instantes finais da nossa transmissão. Gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando, que fizeram comentários no chat. E nós vamos para as palavras finais do Jorge. Logo na sequência, o Rafael fará também a prece final.
As minhas palavras finais são para que nós não desperdicemos a vivência em família. Que nós não utilizemos o espiritismo como se ele fosse um brinquedo psicológico, como se ele não fosse um conjunto de regras filosóficas que a gente brinca. Olha, a lei de causa e efeito funciona assim, isso é assim. Ele não é para que a gente observe um objeto externo a nós. Esse conhecimento é para usar nas nossas vidas. Então, que a gente faça esse exercício de interpretar o que sabemos nas nossas próprias existências, não tão longe da nossa vivência mais estreita, que é a vivência doméstica. Que a gente dê prioridade a esse trabalho, porque a grande prioridade das nossas vidas é a libertação nossa dos conflitos profundos que nós trazemos e que muitas vezes eles estão ligados às pessoas que estão mais perto de nós. Se temos filhos difíceis, complicados, filhos ou filhas difíceis, que nós façamos o esforço de tentar ajudá-los, mas não carreguemos a culpa dentro de nós se nós fizermos tudo o que pudermos e eles não enveredam pelo caminho do bem. Nós somos culpados quando nós não investimos na recuperação e na educação dos nossos filhos. Mas se eu ofereci tudo o que eu podia e ele ainda assim fez uma opção por uma outra rota, a responsabilidade cabe a ele. A minha responsabilidade só haverá em duas condições: quando eu não entregar a ele o processo educativo e quando eu desistir de educá-los para a vida. As suas considerações finais, Rafael, e na sequência, a prece final. Eu quero agradecer a você, Vanderlei, quero agradecer aos companheiros do Grupo Espírita Seara de Luz, que está completando 25 anos. Quero agradecer a Jorge Alahá, pedindo a Deus o abençoe e abençoe a sua esposa. Quero agradecer a cada um de vocês que está 9h30 da noite conosco aqui, mandando as suas mensagens, trazendo as suas perguntas e dizer nas minhas considerações finais: leiam a obra, quem ainda não leu. Quem já leu, leia novamente, estude, porque são lições para o dia presente. Eu me recordo, meu amigo Elahá, quando Gesiel aportou por primeira vez na Casa do Caminho e recebeu das mãos de Simão Pedro os pergaminhos, as anotações de Levi. E ele tomou daqueles pergaminhos e leu sofregamente e disse uma frase que eu nunca me esqueço: eu encontrei o tesouro da existência, porque esse tesouro traz as respostas para os mais variados enigmas da existência. Meus amigos, nós temos um tesouro nas nossas mãos, que é o Evangelho de Jesus, redivivo pela doutrina espírita. Então vamos usufruir desse tesouro. Vamos beber desses mananciais no trato com a nossa família, no trato com a nossa sociedade, aproveitar desses dias que são de pandemia, que são de recolhimento, para que a gente possa ressignificar os nossos passos. Porque muitas pessoas já estão pensando no novo normal, que não pode ser o mesmo normal de antes, o normal do orgulho, o normal do egoísmo, o normal de cada um de nós indo às turras uns com os outros, mas o normal do convite a sermos homens de bem. E como fazer isso? Ama, trabalha, espera e perdoa. São as insígnias de Abigail a Paulo, são as insígnias de Jesus para cada um de nós. E porque eu fiquei com inveja do Elahá, brincadeira, gente, eu já tinha programado isso antes. Eu quero dedicar também a vocês um soneto, já que o primeiro verbo é amar, o nosso soneto, compromisso de amor. Nossa existência é um compromisso de amor, que testemunhamos a cada minuto da vida, em cada pequeno gesto ou virtude repartida, pois somos todos servos da messe do Senhor. Nossos dias correm céleres no relógio do tempo, não havendo como postergar a oportunidade de praticar o bem pelos caminhos da caridade, deixando de viver como simples passatempo. Nosso compromisso é, então, para hoje e agora. Ainda que o mal se apresente no mundo lá fora, cada ser humano tem sempre algo de si a dar. Aproveitemos assim a beleza de cada segundo para doar mais entusiasmo e alegria ao mundo, aprendendo a viver e conjugar o verbo amar. Vamos orar. Amigo e mestre Jesus,
nós te buscamos na singeleza dos nossos corações, porque também estamos na nossa estrada de Damasco, a estrada dos vícios, a estrada das incompreensões, a estrada das ingratidões, a estrada das dores, dos problemas, a estrada que nos faz muitas vezes chorar. Queremos prosseguir, mas o nosso cavalo tomba e te vemos na nossa frente, convidando-nos a entrar na cidade. A cidade de nós mesmos, onde te escutaremos na acústica de nossas almas, convidando-nos a amar, a esperar, a trabalhar, a perdoar. Sê com cada um de nós, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Ainda temos os olhos enceguecidos pelas coisas do mundo, e só Tu pode retirar as escamas. Só Tu pode permitir que nós vejamos as belezas do céu materializadas nas oportunidades de trabalho na vida. Ampara-nos as nossas esperanças, socorre-nos as nossas pobrezas e prossegue com cada um de nós, sendo o nosso sustentáculo, sendo a nossa força, para que caminhemos na Tua direção. Abençoe a todos os amigos do Grupo Espírita Seara de Luz, o Grupo Espírita de Bilac, que neste mês completa os seus 25 anos. Abençoa a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Abençoa, Senhor, as vítimas do Covid, seus familiares, e dá-nos a Tua paz, para que não nos percamos da insígnia do Teu amor, hoje, agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Gratidão, Jorge, Rafael, por esses momentos tão de pura luz no dia de hoje. Só temos que agradecer essa oportunidade, por vocês terem aceitado o convite de estarmos juntos novamente. Obrigado a todos que estiveram presentes conosco esta noite e que na próxima semana possamos estarmos juntos. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. 1 milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.